Sim. Começando mais um encontro nosso do Transformadas para Transformar. Hoje eu vou usar uma mulher da Bíblia para nos trazer um ensino muito bom, muito profundo. E aí, para a gente começar, a Gé vai fazer uma oração e depois a gente dá sequência. Amém. Glória a Deus. Boa tarde. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, ó Deus, reunidos em Tua presença. Pai, queremos, ó Deus, através desse estudo, aprender, Pai, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Faça o Teu querer e a Tua vontade sobre nós. Seja bem-vindo neste ambiente. Que o Senhor possa conduzir a Natália, trazer um ensinamento, meu Pai, que vai entrar nas nossas mentes, nos nossos corações, tudo para a glória do Teu nome, e que possamos, ó Deus, compartilhar tudo que aprendemos aqui com outras pessoas que precisam ouvir também. Te agradecemos por mais uma oportunidade, porque sabemos que sem o Senhor nós nada somos e nós nada podemos fazer. Obrigado por essa tarde, obrigado por essas pessoas que estão aqui assistindo e ouvindo. Fica à vontade no nosso meio, a casa é sua. Amém. Amém. Coincidência você falar se a casa é sua, porque a preparação desse de hoje, na verdade, ele é um conjunto de algo que eu ainda estou para fazer. E essa música A Casa é Sua faz parte dele. E eu achei interessante porque a gente vai falar literalmente sobre casa. Segundo Reis 4, Deus alinha as coisas. exatamente. Eu só falei que era uma mulher. E aí saber qual mulher da Bíblia é difícil. Segundo Reis 4, os versos 10 e 11. Não. Eu entendi tudo. Deus é bom, como diz o Maridex, Deus é bom e o diabo não presta. Segundo Reis 10 e 11, vai falar aqui: façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro e ponhamos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, assim vendo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Tem uma música que faz parte acho que da infância de um monte de gente, que aquela música era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. E a gente sabe que é impossível você morar em uma casa que não tem nada, né? A gente precisa de uma casa que tenha tudo, tenha a fundação ali, os alicerces, os pilares, tem parede, tem viga, estrutura, teto, o telhado, enfim. E aí, quando a gente pega esse exemplo, muitas pessoas estão sendo essa casa sem nada, né? E quando a gente vai para o teto, que vai falar sobre ter ali uma cobertura espiritual, muitas mulheres hoje estão literalmente precisando exercer aquele papel que é do homem. Muitos homens não estão exercendo a sua obrigação, o seu dever, aquilo que Deus chamou para fazer, o sacerdócio de casa, né, ser sacerdote da casa, e tem tido essas casas com essa descoberta, digamos assim, espiritual, sem essa proteção. É onde a gente vê mulheres que estão à frente, mulheres que tomam literalmente à frente, que vão para o monte orar, que pagam aquele preço de, seja campanha, madrugada, jejum, ir para a igreja. Os eventos, geralmente, eles são lotados muito mais por mulheres, tanto evento de família, quanto evento quando é separado, né? Evento de homem, evento de mulher. Geralmente, os de mulheres é muito mais cheio, tem muito mais mulheres, porque literalmente as mulheres assumem essa postura quando o homem não assume. A gente não vê o homem assumindo uma postura de mulher, porque nem a deles eles estão assumindo. E aí, essa parte, né, desse tempo.
Eu vou falando alguns versículos. Quem quiser anotar, fique à vontade para anotar. Qualquer coisa pode perguntar para eu poder voltar e tudo. Quando a gente pega aqui nós como referência, porque em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, vai falar: acaso não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que em vocês, o qual que está, né, na verdade, em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos, foram comprados por um preço. E vale lembrar que aqui não está falando sobre o que muitas pessoas pegam esse versículo fora. Deixa eu abrir aqui na Bíblia. Eu estou olhando aqui pelo pelo notebook. Muitas pessoas usam esse versículo de forma isolada para falar assim: ah, você não pode fazer tatuagem, que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Você não pode fazer não sei o quê, que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Vale lembrar que aqui no capítulo 6, Paulo ele vai abordar algumas questões em relação aos irmãos, né? Irmãos igreja, e não irmãos de sangue, mas ali o convívio. E tem uma parte que ele vai começar a falar aqui, ele vai entrar na parte de imoralidade sexual. 1 Coríntios, capítulo 6, o verso 19. Nós somos templo do Espírito Santo, a gente tem que cuidar do nosso corpo como sendo um templo de Deus. E aqui, no verso... Cadê? A partir aqui do 15, mais ou menos, vai falando algumas coisas. Mas, principalmente, o 18, o verso 18, ele é fundamental, porque vai falar assim: fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então, aqui ele está falando sobre esse pecado que é cometido no próprio corpo, que é através da fornicação. Muitas pessoas tentam usar diversos versículos para poder justificar o sexo antes do casamento ou fora do casamento, e a gente sabe que não tem nenhum respaldo bíblico acerca disso. Quando a gente pega aqui, ó, fornicação, o significado de fornicação é a imoralidade sexual. E é mais interessante ainda porque está falando que a imoralidade sexual em geral. Isso inclui incesto, adultério, homossexualidade, pornografia. Vale lembrar que quando Jesus ele veio para cumprir a lei, ele não veio abolir, ele cumpriu a lei, mas ele também trouxe um novo mandamento. E diversas vezes ele vai falar: um novo mandamento vos dou. Tanto que antes, o que era considerado pecado era o adultério, o ato cometido, e Jesus ele vai mais além. Quando a pessoa olhar aquilo que ela desejar do lado de dentro, já é considerado esse adultério. Então, aqui, Paulo está falando de uma forma muito simples, que é para a gente fugir disso, da fornicação, e que todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas a prostituição é no próprio corpo. Então, imagina uma pessoa que tem o corpo, que é o templo do Espírito Santo, e no lugar de cuidar, fica se prostituindo. Cadê meu papel, gente? Então, tenha isso bem claro, que o seu corpo ele precisa ser cuidado. Hebreus 3:6 é interessante também a gente falar. Em Hebreus 3:6 vai falar assim: Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que foi o construtor de uma casa que tem mais honra do que a própria casa. Deixa eu ver outra versão aqui. Essa versão é a NVI, que é a Nova Versão Internacional. Essa daqui é qual? Acho que essa daqui é a ACF, que é a Almeida Corrigida e Fiel.
Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da espera até o fim. O seu coração ele está sendo morada do Espírito Santo e a gente precisa ter a nossa casa, o nosso corpo aqui, o nosso templo do Espírito Santo sendo habitado por ele. Imagina, você tem uma casa, a casa é sua, mas você não mora nela. Você é dono de um estabelecimento, mas você não mora lá. A gente sabe que muitas pessoas hoje têm casas e alugam, né? Aluga para outras pessoas. Mas o certo é a sua casa, você ser habitado pela sua casa. Então, se nós somos templo do Espírito Santo, a partir do momento que você é templo dele, ele tem que habitar. Não é outra pessoa, outras coisas, você não tem que ficar alugando o seu corpo para o inimigo. O fato de você alugar uma casa para outras pessoas, isso é coisa material. Mas coisa espiritual, você não aluga o seu corpo para o diabo. Você tem que ser inquilino de você mesmo, você tem que ser o proprietário dessa casa. E muitas pessoas hoje têm permitido que o templo do Espírito Santo seja devastado pelo inimigo, porque ele não entra para habitar, para fazer morada. Ele entra para destruir, para trazer ruína. Ele entra para realmente trazer a bagunça, a morte. Vale lembrar que lá em João 10, o ladrão que veio para roubar, matar e destruir, não é o diabo. Inclusive lá no meu Instagram, caso você não me siga, vai ser um prazer ter você lá. Na descrição tem o link para o meu Instagram. É só você clicar. Terça e quinta-feira às 15 horas eu levo algum versículo que a gente aprendeu errado e eu já falei sobre ele. Ali Jesus ele está falando sobre falsos mestres, sobre líderes que estão se colocando no papel de pastor, mas na verdade são esse ladrão que veio para matar, roubar e destruir. Aquela pessoa que tem uma igreja para poder ficar tosqueando a ovelha, sabe? A pessoa que é mercenária. É só você ler o capítulo 10 todo que você vai ver que ali não é sobre o diabo, e sim sobre esses líderes e falsos mestres. Então, se você tem muitos, tá lotado, infelizmente tá abarrotado de igrejas com esses ladrões. Então, se você é realmente templo do Espírito Santo, quem tem que habitar em você é o Espírito Santo. Você não tem que alugar o seu templo para ninguém. Bom, e aí a gente tem casa de Deus e Deus da casa. Como que está o seu relacionamento com Deus? É casa de Deus mesmo? E parece que é a mesma coisa, mas a gente tem uma diferença, por exemplo, de Jacó, quando ele tem aquele encontro ali. E primeiro, só que eu não vou saber falar no hebraico, que tem uma diferença em relação a isso, uma diferença bem profunda, que agora eu não lembro certinho, mas casa de Deus e Deus da casa tem uma certa diferença. A casa de Deus, ela pode ser de Deus, feita para Deus. Agora, o Deus da casa passa esse sentido, essa sensação de estar habitando ali, de estar ali naquele lugar. E a gente tem que entender que a nossa vida ela tem que ser para a honra e glória de Deus. Você tem que ser esse templo habitado pelo Espírito Santo, e as pessoas precisam perceber que você tem esse espírito habitando em você. Quando uma pessoa vai na sua casa, quando ela vai te visitar, quando ela chega em algum lugar, ela consegue perceber quem mora naquela casa. Mesmo se uma pessoa não estiver ali, ela vai ver alguma coisa daquela pessoa, seja um retrato, seja de repente uma roupa no varal, ou o quarto daquela pessoa. Então, a pessoa que mora naquela casa, ela deixa os rastros dela, ela deixa os vestígios que ela mora ali. Então, não é congruente a gente ser a casa, o templo do Espírito Santo, e não ter os vestígios do Espírito Santo. É muito contraditório eu falar que o Espírito Santo habita em mim, só que os meus vestígios não tem nada do Espírito Santo. Lembrando que quando a gente vai lá em Gálatas 5, ergon
é a obra da carne, que é aquilo que a gente produz segundo a espécie. A nossa espécie, ela é pecaminosa. Então, a gente produz aquilo que é pecado. Agora, o fruto do Espírito, que é o carpos, é o Espírito Santo que produz. Então, ninguém tem capacidade, nenhum ser humano consegue produzir o fruto do Espírito Santo, porque ali é gerado em nós, diferente do ergon, que a gente produz, o Espírito, ele é gerado em nós. E para ter o Espírito sendo gerado, o fruto, né, sendo gerado em nós, nós temos que andar em Espírito. E como que você anda em Espírito? Tendo o Espírito Santo habitando em você. Por isso que é tão difícil ter o fruto do Espírito Santo, porque você precisa ter ele habitando na sua vida. E é interessante porque algumas coisas que eu estou falando aqui não estavam anotadas. E quando a gente começa a aprofundar em algumas coisas na palavra, Deus ele vai trazendo essas nuances, essas coisas que vêm do alto, né? Para a gente poder entender de uma forma mais clara. Porque se você é templo do Espírito Santo, as pessoas precisam ver. E parece algo muito redundante aqui o que eu estou falando, mas é porque muitas pessoas se dizem ser templo do Espírito Santo, mas elas não são. Imagina, uma tenda de circo, a gente vê de longe que aquilo dali é um circo. Se eu falar que aquilo dali é uma igreja, alguém vai acreditar? Não, porque todo mundo sabe o que é uma igreja, independente se é uma igreja cristã, presbiteriana, seja batista, seja assembleiana, ou até mesmo quando a gente vai para uma igreja católica, a gente já sabe que aquilo dali é uma igreja. Existe um padrão. E falar que uma tenda de circo é uma igreja, ninguém acredita. Da mesma forma que tem pessoas que têm um comportamento que ninguém acredita que é um cristão. Se o dono do circo falar que ali é uma igreja, ninguém vai acreditar. Porque os nossos olhos, eles veem coisas que, se o comportamento não condiz, tem essa desinformação, sabe? Não gera conexão. Como que uma pessoa fala uma coisa e faz outra? Não tem conexão. E como a gente já tem várias figuras que são padrões, por exemplo, se eu falar isso aqui é uma taça, você vai falar, Natália, isso não é uma taça, isso é uma caneca. Pode falar que é uma xícara? Pode, gente, sabe que não é uma xícara, mas no máximo vai falar que é uma xícara, isso aqui é uma caneca. E eu falar para você, não, isso aqui é uma taça. Então, tem coisas que a gente já tem muito estruturado o que é. Se alguém falar que é outra coisa, o seu cérebro não vai identificar, ele não vai reconhecer. Você vai acabar brigando com a pessoa e falar, você está ficando louco, isso não é uma taça, isso é uma caneca. E ponto, acabou. E é isso que tem acontecido. Pessoas que estão aí com essa tenda de circo, querendo afirmar para as outras que são templo do Espírito Santo, quando na verdade essa pessoa está sendo uma palhaça, só que de Satanás. No lugar de realmente desmontar o circo, fechar a lona, tirar toda essa palhaçada e realmente montar uma tenda, um templo, construir um templo novo, a pessoa insiste em continuar sendo palco para o inferno. E aí, quando a pessoa que está nessa roupagem de circo fala que é cristão, que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que é cheio do Espírito Santo, isso e aquilo outro, mas ela se comporta diferente daquilo que ela fala, isso gera desconexão na mente das pessoas. Então, quando aparece, por exemplo, uma mulher com uma roupa muito indecente, muito justa, muito curta, muito transparente, um decote, a roupa que ela estiver vestindo ali, e isso vale para homem também, que ultimamente os homens têm usado roupa a vácuo, parece que eles querem fazer uma reparação histórica, né? Tudo aquilo que as mulheres usaram de justo e curto, parece que eles querem fazer agora. Então, quando uma mulher se aparece vestida dessa forma e fala que é cristã, gera essa desconexão. Como você é cristã vestindo essa roupa? Como você é cristã falando palavrão, falando mentira? Por isso que as pessoas julgam tanto pela aparência. Vale lembrar que a nossa comunicação, a não verbal, ela é muito grande. Em termos de porcentagem, se não me engano, é quase 80% de porcentagem. Deixa eu confirmar aqui. Para você entender o quanto que é importante você cuidar da sua aparência.
Comunicação não verbal. Existem, por exemplo, pastores que eles não se comportam de acordo com aquilo que eles deveriam se comportar. Existem pastoras que não se comportam. 93% da nossa comunicação, ela é não verbal. Tem uma regrinha que é conhecida como a regra, quer ver? É a regra do 7, 38, 55. O que é isso? 7% da comunicação, ela é atribuída à nossa comunicação na parte verbal. Então, é o componente verbal, é aquilo que a gente fala. 38% vai ser vocal, em termos de tonalidade e tudo. E 55% vai ser facial. Então, somando aqui esses 38% com os 55%, vai ser uma linguagem corporal boa a partir do momento em que você tiver uma boa tonalidade e tiver com a parte facial, que vai englobar não só facial, mas vai englobar postura também, roupa, vestimenta, essas coisas, vai dar aí 93% da comunicação. Só que o que acontece? Se você levar isso aqui ao pé da letra, você pode acabar deixando de lado aqueles 7% que é aquilo que você fala. E aí muitas pessoas podem pensar assim, então é só eu estar bem vestida, bem aparentada, ter uma tonalidade boa, né, um tom de voz bom, e eu posso falar abobrinha. Claro que não. Isso é para quando você inicia, porque a gente tem cerca de 3 segundos, se não me engano, para a gente ser bem aceito ou não. Tanto que se você vê uma pessoa, uma propaganda, alguma coisa, e naqueles 3 primeiros segundos te atrair, a tendência é você permanecer um pouco mais, mas se não te atrair, você sai. Por isso que as empresas e tudo, elas têm investido muito em terem propagandas, conteúdos, coisas extremamente atrativas para poder reter sua atenção, porque aquilo que a gente vê vai prender muito mais do que aquilo que a gente escuta. Se você tiver, por exemplo, uma palestra com uma pessoa que está super bem vestida e fala muito bem, mesmo que aquela pessoa não esteja trazendo tanto conteúdo, a probabilidade de você permanecer vai ser maior do que alguém que estiver muito mal vestido e não tiver uma tonalidade boa. Por isso que é bom a gente se preocupar, pessoas que gostam de expor as escrituras aí através da pregação, de falar da palavra, é extremamente necessário você ter isso dentro de você, que você precisa falar da forma correta. Hoje eu estava comentando com uma pessoa, ela postou lá um status de uma conversa de WhatsApp e a outra pessoa falando extremamente errado. E aí eu fui e falei brincando com ela que eu não sou uma Cíntia Chagas, mas que eu procuro falar bem, escrever correto, a gente precisa fazer isso. E tem um pastor que eu sigo, e esse pastor ele fala muito errado, gente, mas ele fala assim, numa escala que é surreal o tanto que ele fala errado. É muito, 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 muito. E teve um dia que uma pessoa fez um comentário na live dele, e essa pessoa escreveu algo errado. E ele foi corrigir essa pessoa. Aí eu fiquei pensando, gente, como que alguém corrige o outro falando extremamente errado? Porque ele não fala uma coisa ou outra, ele fala muito. É muito difícil para quem tem essas percepções assistir uma live dele sem gerar desconexão por causa do tanto de erro de português. E eu não estou falando de erros simples, é de erros assim, por exemplo, ter abrido a porta, ao invés de falar ter aberto a porta. Teve uma outra palavra que outro dia ele falou errado. Então, são coisas que a gente precisa ter esse cuidado. E por ele ser uma pessoa que faz muita exposição na internet, tem que ter esse cuidado maior ainda. Porque eu vejo que muitas pessoas que são cristãs gostam de usar a desculpa que o Espírito Santo capacita. Deus usa quem ele quer. Não é dessa forma.
por mais que Deus realmente use muito qualquer pessoa da forma que ele quiser, com ele não tem restrição quanto a isso, se a gente quiser chegar em lugares maiores, mais altos, mais longes, mais importantes, a gente tem que se preparar sim. Basta a gente ver a diferença entre os ministérios de Pedro e de Paulo. Por mais que Pedro tenha sido muito importante, principalmente ali no início da igreja primitiva, e ter sido não só um bom discípulo como apóstolo também, a gente precisa ver que a diferença entre os ministérios é muito grande, justamente porque Pedro ele era iletrado, ele era impulsivo, e Paulo ele teve toda aquela transformação também no caráter e tudo, mas ele era uma pessoa extremamente inteligente, ele falava várias línguas, ele foi criado aos pés de Gamaliel, que era a pessoa, que era o rabino ali mais top da época, então Pedro aprendeu direto da fonte, Jesus. Só que Pedro, ele teve esse aprendizado diretamente com Jesus, mas ele não teve outros aprendizados. Não que a Bíblia, ela necessite de complemento. A Bíblia, ela deve ser a sua primeira fonte, a sua única fonte. Ali deve ser você entender que a Bíblia, ela é necessária para tudo. Você encontra, sim, resposta para tudo. Talvez não na profundidade que você gostaria, mas a gente consegue achar resposta para tudo na Bíblia. A questão é que tem coisas dentro do nosso cotidiano que a gente vai precisar ter algo a mais para poder não só explicar e ajudar outras pessoas, mas também para a compreensão nossa. Por exemplo, tem palavras na Bíblia que a gente não sabe o significado, então você vai precisar de quê? De um dicionário. Gente, tem palavra na Bíblia que eu não faço a menor ideia. E aí, no lugar de pular, o que eu faço? Eu olho no dicionário. Não deixe de olhar no dicionário aquilo que você não entender, porque senão você vai ficar sem compreender o versículo. Por exemplo, quando a gente pega Jesus, hoje lá no grupo Transformados para Transformar, a gente começou o estudo das parábolas de Jesus. Jesus, ele usava parábolas para poder ensinar. E o que é parábola? É você pegar uma ideia que você tem e colocar a ideia de lado, usar algo para poder ilustrar aquela ideia. Então, vamos supor, Jesus, ele hoje, né, a parábola de hoje foi sobre o sal. Jesus queria ensinar algo para os discípulos acerca de como eles deveriam se comportar. No lugar dele virar para os discípulos e falarem, faz isso, faz aquilo, ele pôs essa ideia de lado e pegou um contexto que era da época. O sal, naquela época, ele era usado não só para conservar, hoje a gente tem geladeira, tem gelo, tem outros meios, tem os conservantes também. Então, ele pegou a ideia do sal para mostrar que nós precisamos conservar o evangelho. Se não existisse a igreja no mundo, o mundo já teria se deteriorado. Então, nós, como cristãos, a gente precisa conservar. Mas vale lembrar que o sal, ele também serve para quê? Para dar sabor, para realçar. Então, uma comida sem sal, ela vai ficar ruim. Uma comida com muito sal, ela vai ficar também difícil de ser comida. O sal, ele tem que ser na medida. Mas também, quando você coloca um pouquinho a mais, vai ser o suficiente para poder provocar sede nas pessoas. E tem também a parte do sal, que ficava nos templos, e quando as pessoas uma parte que não era usada, e quando as pessoas iam para o templo na época ali que tinha neve, por mais que em Israel não neve em grandes quantidades, ali na parte do pátio do templo era jogado um sal que iria ser pisado pelas pessoas. Então, por isso que Jesus vai falar que o sal insípido, aquele sal que perde o sabor, ele vai servir para mais nada a não ser pisado. E ali ele vai falar em Mateus e Lucas, se não me engano, em Marcos ele não fala, Mateus e Lucas, que esse sal depois ele vai ser lançado fora, não serve para nada a não ser lançado fora. Então, uma pessoa que deveria espalhar o evangelho e não está espalhando, ela vai servir para uma coisa, ser lançada fora. Nisso, Jesus usou um contexto daquela época
para poder ilustrar o que ele queria falar para as pessoas. Então, usar parábolas, metáforas, usar exemplos do cotidiano, falar sobre as coisas hoje para poder explicar o evangelho é muito bom. E a gente sabe que existem determinadas classes sociais que, se você quiser atingir, dependendo da forma que você falar, da sua postura, da sua vestimenta, você não vai atingir. Tem pessoas que são muito ricas e que elas não se relacionam com pessoas que têm um nível inferior, financeiramente falando, principalmente. Tem umas que não ligam para isso, mas muitas ligam sim. Então, é entender que para você atingir diversas esferas aí, pessoas, você precisa se preparar para isso. A sua casa, agora falando da casa como sendo você e não a sua casa física, Deus tem acesso a todos os cômodos, porque existem pessoas que a casa, né, o corpo, Deus tem acesso a algumas partes. Por exemplo, a pessoa, ela domina o que ela fala, mas ela não domina aquilo que ela vê. Ela permite que Deus trate e trabalhe em coisas que ela escuta, mas não aquilo que ela faz. Vale lembrar que aquilo que você faz com as suas mãos, quando a gente pega a mulher sábia, edifica e a tola destrói, a gente tem essa ideia de que é o quê? Com a mão. Com a mão você edifica, com a mão você destrói. Então, ele vai se tratar de quê? De decisão. E aí fica essa pergunta: quais são os lugares que Deus não tem tido acesso no seu coração, na sua alma, no seu corpo, em você? Quando a gente pega uma casa mesmo, a sua casa, pensa aí nos cômodos da sua casa. Quais lugares não tem tido acesso de Deus? Deus está no seu quarto, se você é uma pessoa casada. Deus, ele está presente no seu quarto, é um leito sem mácula, sem manchas. Quando vai para o banheiro, é um banheiro que tem pureza, porque muitas pessoas fazem coisas erradas no banheiro. Por exemplo, ter acesso à pornografia, que é uma forma de ficar escondido, masturbação, coisas erradas. Tem pessoas que deixam para fazer isso no banheiro. Cozinha, Deus tem feito parte da sua cozinha, a refeição, ela tem sido preparada com amor, com carinho, tem saído dali uma refeição ou tem saído um prato de veneno. A mesa tem sido um lugar de comunhão, tem sido um lugar de brigas, de discórdias, ou pessoas que nem têm sentado à mesa. A sala de televisão, tem saído ali da televisão imagens que vão edificar, que vão honrar a Deus, ou mesmo que seja assim algo de passatempo, mas que não seja nada para poder abrir brechas, nada que vá contra a palavra de Deus. Então, assim, cada parte da nossa casa, a gente precisa ver se está honrando a Deus, porque existem lugares que não estão honrando. Às vezes é algo que está guardado, que está escondido. Uma vez eu vi uma pessoa falando, essa pessoa era casada, falando que guardava coisas que ex tinham dado, carta, foto, presentes, tinha um monte de coisa guardada, tinha uma caixa com tudo isso de ex guardado. E eu não consigo ver Deus nisso. Por qual motivo a gente guarda um passado que, por mais que tenha feito parte da vida, não tem necessidade de estar guardado? Aliás, não tem motivo nenhum para estar. Então, a gente precisa pedir para Deus ir passando nos cômodos da nossa casa física e nos cômodos da nossa casa, o nosso corpo. Tem uma reforma que é necessária a gente fazer. E eu até falei sobre isso essa semana, porque reformar dá trabalho. E eu já vi pessoas dizendo que reformar dá mais trabalho do que construir. Reformar dá mais trabalho, mais despesa, é mais difícil, é mais cansativo. E quando você pensa na reforma de uma casa, você vai gastar dinheiro com algo que é extremamente necessário, mas que muitas pessoas não gostam, que é a tal da caçamba. Quando você vai reformar, você vai precisar de uma caçamba. Essa caçamba serve para quê? Para você guardar todo o entulho ali e depois essa caçamba ser retirada. E tem pessoas que não querem gastar dinheiro, seja tempo, seja em conhecimento,
para retirar o lixo de dentro delas. Eu nunca vi uma pessoa guardar entulho dentro de uma casa que está sendo reformada. Lá na casa da minha avó, antes, agora já foi vendida, mas uns anos atrás, quando teve uma reforma lá, tinha uma parte debaixo da casa que ela estava com um buracão, assim. E aí uns entulhos que estavam sendo tirados de uma outra parte, foram jogando lá de baixo para poder, né, fechar aquele buraco ali. E aí eu te pergunto, quem em sã consciência coloca entulho dentro do coração? Ali era para resolver um problema. Então, ali de uma forma física, natural falando, aquilo dali foi bom. Só que quando se trata da gente, quando você precisa tirar algo de dentro de você, não tem justificativa para você colocar dentro de um lugar que vai ficar escondido. Porque como estava embaixo da casa, ninguém via, ninguém ia ver. A gente sabia porque a gente viu o negócio sendo jogado ali. E tem pessoas fazendo isso. Aquilo que é para ser jogado fora, elas estão guardando em um lugar que ninguém vai ver, mas Deus vai ver. Entulho é para ser colocado para fora. Entulho não é para ficar guardado. Entulho, ele serve para poder atrair bicho, atrair sujeira, é uma coisa suja que a partir do momento que você está quebrando, não tem como ser algo limpo. É necessário ter uma caçamba na porta da sua casa para você colocar todo o entulho. E quando a gente vai fazer uma reforma, a reforma dá trabalho, tem aqueles imprevistos, de repente você fez um orçamento de 10 mil e sai aparecendo fio que precisa ser trocado, encanamento que está já velho, e aí aquilo que era 10 passou para 20, e vai tendo surpresa, e vai ter atraso, e vai tendo isso, vai tendo aquilo, e essa reforma acaba sendo o quê? Cansativa, desesperançosa, frustrante. Nossa, eu imaginei uma coisa, agora está sendo outra. Quantas coisas que dentro dessa reforma fazem de repente a gente desistir de continuar a reforma. Ah, deixa do jeito que está. Só que se for uma casa normal, uma habitação, a gente não vai deixar uma casa sem terminar. Por mais difícil que seja, a gente vai até o final. Mas quando se trata da gente, o corpo aqui, o templo do Espírito Santo, é quando a gente vê a pessoa que começa um processo de cura e abandona. É onde ela fica com esses entulhos dentro da casa, começou a retirar, aí deu trabalho, cansou, doeu, mexeu onde não deveria, né? Mexeu onde dói, aí ela para daquela forma. Fica uma construção que não foi nem inicializada direito e ficou com aquele entulho revirado. Todas as vezes que a gente começa uma coisa e a gente não finaliza, isso pode, às vezes, trazer até mais problema. Quando eu vejo pessoas que me procuram para poder fazer terapia, é até interessante, porque muitas pessoas falam assim, nossa, eu preciso muito fazer terapia, eu estou passando por isso e aquilo, está acontecendo isso, aquilo outro, eu preciso muito fazer terapia. Quando a pessoa chega já com consciência e com decisão que ela precisa e que ela quer fazer, ela tem que ter em mente o seguinte, ela vai começar a fazer uma reforma que vai dar trabalho, que vai ter um gasto e que ela pode ter um retorno rápido ou não. Eu não sei vocês, mas eu já vi várias reformas que são muito rápidas e reformas que são demoradas, reformas que o tempo acaba sendo expandido. E aí fica aquela pergunta, você está disposta a fazer uma reforma sem saber se isso vai ficar pronto rápido ou não? Está disposta a fazer uma reforma que de repente vai te gastar muito mais tempo do que o esperado, vai te trazer um gasto muito maior do que aquele que foi planejado? Tem coisa que a gente não consegue fazer sozinho, e uma delas é uma reforma. Mesmo que um pedreiro experiente, que seja bom de serviço, faça uma reforma na casa dele, ele vai precisar de ajuda. Ele vai precisar de um lugar que vende o material de construção, e mesmo que ele seja o dono do lugar que vende material de construção, ele vai precisar do fornecedor que tem o material de construção. E aí ele vai precisar alugar a caçamba, ele vai precisar
de ferramentas. Então, o tempo todo a gente precisa de coisas, de pessoas, mesmo que a gente tenha muitos recursos, a gente vai sempre precisar. Por isso que quando Jesus ele fala que maior é aquele que serve, que ele veio ensinar sobre serviço, é para a gente entender que o tempo todo a gente vai ser servido, mas principalmente a gente tem que servir. Quando você vai na padaria, você é servido. Você é servido por alguém que está te entregando pão, que está te atendendo para poder receber o dinheiro. Você está sendo servido ali, você está recebendo aquele pão. E você está servindo de volta, que é pagando por aquele pão. O tempo todo você está servindo e sendo servido. A diferença é em como nós estamos fazendo, porque às vezes a gente serve muito mal. E às vezes a gente serve bem, mesmo aqueles que nos servem mal. Tem gente que serve a gente mal e a gente serve mal de volta. Tem gente que nos serve bem e a gente serve mal de volta. E tem gente que nos serve mal e a gente serve bem de volta. E isso vai falar sobre cada um que está nessa posição de servir. Se você é uma pessoa que não serve bem, isso não é sobre aquela pessoa que vai receber o que você faz. É sobre você. Não tem como você tirar de uma casa um sofá preto, se o sofá que está lá é cinza. Não tem como você entrar em um banheiro para tomar um banho de banheira se lá não tem. E tem hora que a gente quer fazer uma coisa que não tem dentro da gente. Ou a gente finge que tem algo e coloca para fora. Só que isso não dura muito tempo. A gente pode pegar até aqueles reality shows como exemplo, porque aquelas pessoas. Aí o povo fala, a máscara caiu. Por que que a máscara caiu? Porque a pessoa entra tentando ser uma coisa, gente boa, despojada, que não sei o quê. Só que se ela não é aquilo, ela não consegue manter, porque um novo padrão de comportamento leva tempo. Então, não é que a pessoa virou outra coisa, é porque ela tentou ser uma coisa que ela não teve um tempo para se tornar. E quando a gente entende que ser templo do Espírito Santo, na hora de servir, aquilo que habita em nós tem que ser refletido através do nosso serviço, a gente precisa fazer com excelência. Por isso que é estranho a gente ver pessoas cristãs fazendo coisas erradas, que a partir do momento que o que habita em você é perfeito, é justo, é reto, é amor, é longanimidade, benignidade, paz, mansidão, não combina tudo isso sendo distorcido. E é interessante quando a gente vai para João 14, os versos 16 e 17. Para você morar com Jesus, antes ele precisa morar com você. E eu achei isso muito interessante, porque se você quer ir para a eternidade, habitar com o Senhor Jesus, antes ele precisa fazer morada em você. João 14,16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará entre vós. Quando Jesus, ele foi para subir aos céus, ele deixou bem claro que ele não iria nos deixar órfãos. No 18 fala, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então ele subiu e enviou o Espírito Santo. E aí muita gente quer ir para a eternidade sem antes se relacionar aqui com ele. Então, para você morar com Jesus na eternidade, ele precisa morar agora com você. Marcos 3:25 é algo que é muito interessante a gente falar, e aí daqui a pouco eu vou voltar lá na Sunamita. Marcos 3:25 vai dizer assim: se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. Existem muitas casas que estão divididas, e quando você pega a estrutura da casa em si, um propósito, ele até pode construir uma casa.
mas é a obediência que mantém essa casa de pé. Tem muitas pessoas fazendo construções e depois começam a desobedecer a Deus. Aí vem a ruína. Aí é onde as coisas começam a desmoronar. Tem algo que eu falei esse final de semana, que foi acerca de uma palavra que a pastora levou lá no acampamento, e ela estava falando sobre as ruínas. E veio muito forte no meu coração que os muros que a gente constrói, eles viram ruínas, mas o muro que Deus constrói, ele se torna uma fortaleza. Então, aquilo que você for fazer precisa ser mantido através do seu relacionamento com Deus. E uma pessoa que não tem relacionamento com Deus, ela não obedece. Se a pessoa tem relacionamento com Deus e desobedece, o relacionamento não está tão estreito assim. Porque aquele que ama a Deus, ele obedece. E se você quer mostrar para Deus que você o ama, você precisa obedecer. Um corpo que tem o Espírito Santo, uma pessoa que é templo do Espírito Santo, ela vai fazer aquilo que agrada o Pai, aquilo que agrada a Deus. Então, tem pessoas que começam aí a construir propósitos, seja no casamento, seja uma marca, uma empresa, uma liderança, uma igreja, seja qualquer projeto, ela começa a fazer. E no meio disso, ela começa a desobedecer, existe uma possibilidade muito grande desse propósito acabar ruindo. Eu vou falar aqui rapidinho sobre a Sunamita, porque existem algumas coisas da parte dela aqui que é interessante a gente saber, porque quando ela faz aqui uma casa, aliás, quando ela faz um quarto, aqui vai falar que ela fez um pequeno quarto junto ao muro. Para eu poder construir alguma coisa, eu preciso ter coisas necessárias para essa construção. Muro geralmente fala sobre proteção. Então, aquilo que você for fazer precisa estar protegido. Não seja uma pessoa que sai construindo coisas boas de forma desprotegida ou no lugar errado. Não adianta você construir um quarto bacana para receber um profeta num lugar ruim. Seja lugar ruim, por exemplo, um barranco, ou seja num local inapropriado. Imagina você construir um quarto para um profeta do lado de uma boate, do lado de um bar que fica cheio de gente bebendo. Então, você precisa ter discernimento também dos lugares que você faz as suas construções, porque não adianta você fazer o certo de forma errada. Vai dar errado do mesmo jeito. Então, aqui fala que ela construiu um quarto junto ao muro. Para a gente poder construir algo, a gente precisa ter alicerces firmes, porque a construção ali foi feita na casa dela. Então, se você é uma pessoa que quer construir para cima, você precisa ter coisas para baixo, o alicerce precisa ser grande. A casa que eu moro aqui são 4 casas, 2 embaixo e 2 em cima. A minha é a de baixo aqui. E essa que está aqui em cima, a fundação da minha casa precisou ser mais reforçada por causa dessa casa que está em cima. E se eles quiserem fazer o terraço, eles podem, ou seja, aqui está o alicerce, aqui está a minha casa, a outra casa, e se eles quiserem fazer algo. Olha o quanto que a fundação da minha casa precisa ser reforçada, precisa ser mais forte do que uma casa que é térreo. Uma casa térrea não vai precisar ter tanto alicerce, tanto reforço, se ela não vai receber nada em cima. Quando a gente pega um prédio, né, uma construção, aí, um edifício, não sei quantos andares, é necessário que a parte ali de baixo, que ninguém vê, seja muito reforçada. E tem pessoas que querem sair construindo prédios com um alicerce, às vezes que não é nem para uma casa térrea. E se não tem esse alicerce reforçado, é muito fácil desmoronar, é muito fácil destruir, virar ruína. Essa parte que ninguém vê é uma parte que não precisa de beleza, é uma parte que não precisa ser exposta, não precisa ficar mostrando para as pessoas, é aquela parte da intimidade. Você colocar uma coisinha ali, outra e tal, mas
Ninguém fica gravando enquanto está orando de madrugada. Ninguém fica fazendo uma live de quando está lá catarrada, chorando. Não, porque essas partes de alicerce é algo entre você e Deus. Não há necessidade de você ficar mostrando alicerce. Por quê? A construção, e principalmente a solidez, sabe, daquela construção, ela já mostra que o alicerce é forte. E olha que interessante isso. A gente, quando vê uma árvore muito grande, essa árvore cai, a primeira coisa que a gente pensa, nossa, que raiz fraca, que raiz que é essa? A raiz deve estar podre. Então, se a gente vê pessoas cristãs que são muito grandes, muito vistas, muito, né? Ô, Glória, Felipe acordou. A gente já tende a imaginar que a raiz dessa pessoa, ela é uma raiz fraca, é uma raiz que não é profunda. O tempo que você gasta fazendo coisas para baixo precisa ser maior do que o que você faz para cima, porque é muito melhor você ser grande para dentro e vir ventos e qualquer outra coisa e não te derrubar, do que você ser grande demais para cima e um sopro te jogar no chão. Oi, meu amor, vem cá. Então, ela pôde construir esse quarto para o profeta. Outra coisa que você precisa aprender também é sobre o lugar que você vai construir e para quem você também vai construir. Às vezes, a gente quer dar honra para quem não merece. Eu até costumo dizer que honra obrigatória é para pai e mãe, até porque é o primeiro mandamento com promessa. Então, você querendo ou não, você tem que honrar seu pai e sua mãe, independente do seu pai e sua mãe ter sido bom ou não, terem sido bons ou não. Isso aí você tem que honrar. Agora, se uma pessoa não merece honra, por qual motivo você vai dar algo para uma pessoa que não mereça? Então, ela soube onde construir. Acabou, fica quietinho, por favor. Ela soube onde construir e para quem construir. Tem pessoas que querem honrar pessoas que não merecem, tem pessoas que querem abençoar quem Deus está tratando. Tenha muito cuidado com isso, para de repente você não tirar do deserto uma pessoa que Deus colocou. Pedir a Deus discernimento para as coisas que você faz vai ser fundamental. Você quer água? Vai ser fundamental. Não, não começa. Vai ser fundamental e necessário para você poder fazer. Pega lá o telefone preto que eu vou te levar para você. Vai lá, pega lá, tá lá na sala. Pega lá. Pega lá. Pega lá que eu vou desenho para você. Vai lá. Pega lá que a mamãe vai pôr. Vai ser fundamental para você poder realmente construir no lugar certo para a pessoa certa. Aí vai falar que ela colocou uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Tudo isso são coisas necessárias dentro de um quarto, mas que a gente pode aprender muito com isso. Em termos de que uma cama vai falar sobre descanso. Tem pessoas que fazem a obra de Deus incansavelmente. É aí que a gente vai ver. Oi. Procura aí, vem cá. Olha aí se está no murinho. É aí que a gente vai ver pessoas sobrecarregadas, com depressão, com ansiedade, com algum problema, porque elas estão, oh Jesus, porque elas estão fazendo de uma forma que provavelmente não está agradando a Deus. Pessoas que, oh, tá lá no murinho, pega lá para você ver, tá lá no murinho. Por exemplo, pessoas que fazem um jejum que é conhecido como jejum de tolo. Vamos supor que a pessoa tem um problema de saúde e ela quer ficar fazendo jejum de um dia. Isso não agrada a Deus, a partir do momento que você não pode. A pessoa que fica deixando a família de lado para ficar viajando em termos de missões e termos de ministérios, se Deus não ordenou, não tem motivo para a pessoa ficar fazendo aquilo daquela forma. Então, tem pessoas que começam a fazer para Deus sem se relacionar com Deus e sem saber se aquilo dali é da vontade de Deus. E muitas das vezes, Deus vai dando sinais e a pessoa vai ignorando.
Ô, meu filho, em nome de Jesus, dá um tempinho, procura lá que eu vou pegar para você. Tá em cima do murinho, pega lá. Ô, Glória, o João saiu aqui. Então, tem entendimento disso, de que você é a pessoa que precisa descansar. Tem pessoas que não descansam em Deus. Lá no Transformadas para Transformar, o tema do primeiro chá, que foi para as pessoas que participaram do propósito de 21 dias, a gente vê ali, foi falado ali sobre metamorfose. Então, existem mulheres hoje que são lagartas, existem mulheres que entraram para o casulo, existem mulheres que foram arrancadas do casulo, existem mulheres que não querem sair do casulo, existem mulheres que saíram, que voaram por um determinado tempo e voltaram para o casulo. Então, tem várias fases, né, que as mulheres estão vivendo, mas você precisa entender o seguinte: depois que você sai do casulo, que você está voando, que você tem asa para voar, não quer dizer que você tem que voar o tempo todo. Se existe uma borboleta que fica 24 horas voando, ô Senhor amado, o outro pegou molho de tomate. Então, existem pessoas que querem voar o tempo todo. A borboleta não voa o tempo todo. Tem uma hora que você tem que descansar, tem uma hora que você tem que tomar um banho relaxante, tem que parar para comer, tem que dormir. Existem coisas que precisam ser feitas. E quando eu vejo pessoas vivendo de forma frenética, desenfreadamente, elas não estão fazendo aquilo que já está na Bíblia, lançando sobre Jesus a sua ansiedade, descansando porque confia em Deus, o sono do justo. Quantas coisas a gente precisa fazer? Faz xixi aqui no banheiro da mamãe, vai lá. Oh, meu Deus, desculpa, deixa eu dar beijo, deixa eu dar beijo. Oh. Vai lá, levanta a tampa lá e faz xixi. Fui abrir a roupa dele, a mão soltou, sentou no nariz, vai lá, faz xixi, faz xixi. Levanta direitinho, igual você sabe. Então, existem pessoas que querem voar 24 horas. Aí a asa já está toda destruída, a asa já está amassada, está quebrada, às vezes está voando, batendo um trisco de asa, nem tem asa direito. E aí a pessoa quer voar assim mesmo. Então, cuide das suas asas, porque para perder é muito rápido, mas para fazer demora, leva tempo para você ter as suas asas construídas. Perguntar aqui, porque eu estou sem saber se eu estou falando sozinha. Então, você precisa ter entendimento disso, de que você tem que... Oh, meu Senhor, peraí. Beleza. Então, você tem que ter entendimento disso, de que você tem que cuidar das suas asas. Porque se você não cuidar das suas asas, você não vai conseguir voar mais. Chega, Felipe, velho. Outra coisa, fez a cama, então descanse. Seja pessoa que preocupa com o seu sono, com a sua alimentação, em beber água, em se alimentar bem. Uma mesa. Mesa vai falar sobre refeição, sobre comunhão. Muitas pessoas não se sentam à mesa. Existem famílias que não têm uma refeição em família, nem é por dia, é por semana. Não, eles não se sentam à mesa. Às vezes um senta o horário, outro senta em outro. Não tem essa partilha de sentar ali junto, de conversar, de ter um bom momento, de deixar celular de lado. Hoje as pessoas, você conversa com a pessoa está o tempo todo com o telefone na mão. As pessoas não vão para a mesa e quando vão para a mesa levam o telefone. Então é extremamente... Ai, para! Não pode! Não! Deixa a mamãe terminar. Não. Vai desenhar aqui. Desenha aqui para a mamãe. Aqui, ó. Mamãe vai pegar uma folha grandona para você desenhar. Olha que grande. Olha o tamanho. Você quer desenhar? Vamos desenhar? Olha quantas canetas. Faz um desenho bem bonito aí para a mamãe. Tá aqui, para eu segurar para você. Então, tem pessoas que não se preocupam com isso, acham que é bobagem, acham que é desnecessário.
Para que arrumar uma mesa? Para que sentar à mesa? Para que uma louça bonita? Para que ficar sujando vasilha para pôr um pão, para pôr um presunto, ou para pôr o pão de queijo e tirar do saquinho? Acham desnecessário. E refeição também vai falar muito sobre aquilo que a gente serve. Tem pessoas que quando servem um alimento, aquele alimento não faz bem para o outro. Tem pessoas que servem veneno, tem pessoas que servem uma comida que parece mais uma lavagem do que uma comida, e a gente precisa falar sobre isso, porque tem pessoas que vão cozinhar com tanta raiva, com tanto mau humor, sabe? Ai, meu filho, tá me dando gastura. Com tanta raiva mesmo. E aí fica aquela pergunta, poxa, você está servindo a sua família, as pessoas que você ama, por que não servir o melhor? E é interessante quando a gente vê uma pessoa que vai servir os de fora, que vai servir, por exemplo, o pastor, ou que vai receber alguém em casa, coloca o melhor, faz o melhor, isso é muito triste, eu presenciei isso várias vezes. É péssimo saber que as pessoas preferem servir os de fora, que vê uma vez ou outra, do que servir os de dentro. Prefere usar, como se diz, a louça bonita para uma pessoa que às vezes até gosta de você, não vai sair falando mal, né? Mas os de casa que convive, que te vê quando está com bafo, que te vê quando está mal-humorado, que te atura quando você está na TPM, aí essas pessoas não merecem. Quando eu vejo pessoas falando assim, vou arrumar a casa porque vai vir fulano aqui. É um absurdo isso. É um absurdo. A pessoa que... Minha Bíblia, não. Gente, eu tenho ciúmes da minha Bíblia. Você não rabisca minha Bíblia, não. Não. Aí eu fico brava. Minha Bíblia não, e ponto final. Aí a gente vê pessoas fazendo para os de fora aquilo que às vezes elas nunca fizeram para os de dentro. Eu já contei isso várias vezes. Uma vez eu fui na casa de uma pessoa e na hora que eu fui para usar o banheiro, essa pessoa disse assim, não, peraí. Aí ela entrou para poder limpar. Aí eu penso, poxa, eu sou melhor do que os de casa, e na verdade não era que eu era melhor, não. Era porque a pessoa sabia que eu sou uma pessoa chata, então com certeza ficou com medo de eu sair falando. E eu falei, ué. Não só pelo fato de estar sujo, mas pelo fato da pessoa ter coragem de limpar antes, só para uma pessoa de fora usar. Então, muitas pessoas não têm servido uma boa refeição, não têm se preocupado com a mesa. Às vezes a mesa está caindo aos pedaços, às vezes a mesa ela está quebrada, às vezes a cadeira está com a perna bamba. Eu lembrei agora de uma cadeira que tinha na casa da minha avó, que o assento estava solto, e aí várias pessoas passaram susto com aquela cadeira. Então, tem vezes que a gente vai deixar as coisas, né, ir estragando e ficando da forma que tá. Pode falar. Pode falar, Vã. Levantou a mãozinha aí. Foi sem querer, desculpa. Gente, um monte de gente levantar a mão sem querer. Eu fico achando que vocês querem falar e é sem querer. Que lindo! Mostra seu desenho. Olha que lindo, gente, que ele fez. Coisa maravilhosa. Bom, e aí... Outra vovó. Nossa, tá sendo um teste de paciência aqui. Jesus amado. Ainda mais essa canetinha raspando aqui, me dando gastura. Só Jesus. Então, tem pessoas que às vezes as coisas vão estragando em casa. Oi. Ficou maravilhoso. Aqui, ó, vamos fazer o... Aí as pessoas vão estragando as coisas em casa e vai ficando por isso mesmo. Sabe? É quando a pessoa tá com a porta da geladeira caindo, aí vai e amarra um arame. Tá com, sei lá, o chuveiro estragou, aí vai e usa o chuveiro estragado, toma banho na hora mais quente do dia, porque não arrumou o chuveiro. Ou então foi o armário que a porta caiu, aí o armário fica sem a porta. Joga tudo fora, estragou, vai para o lixo. Tem aquilo que dá para ser consertado, gente, a gente tem que consertar, mas aquilo que não tem conserto, quantas pessoas ficam fazendo gambiarra
para consertar uma coisa que não tem conserto. E sabe o que é interessante? Porque quando o relacionamento estraga, no lugar da pessoa consertar, aí ela quer jogar fora. Tem gente que fica guardando aquele sapato velho, aquela bolsa velha, aquele colar que soltou a pérola e toda vez fica colando outra pérola, ela não joga fora. Mas se for um relacionamento, teve uma vez que ele foi abrir, ele me deu uma canetada no rosto. A pessoa, no lugar de consertar o relacionamento, rapidinho joga fora. Isso é sobre a inversão de valores. As coisas têm tido muito mais valor para algumas pessoas do que os relacionamentos. Em contrapartida, tem pessoas que não têm cuidado com nada, tanto com coisas quanto com relacionamentos. E não é sobre você ser materialista, mas é sobre você saber que aquilo que você tem na sua casa custou, seja dinheiro seu ou dinheiro de alguém. Por exemplo, na minha casa tem coisas que eu comprei, que meu marido comprou, coisas que a gente ganhou. Então, se eu ganhei algo que foi uma pessoa que pode ter comprado ou me dado, eu tenho que valorizar da mesma forma. Que lindo, Fazô. Eu tenho que valorizar da mesma forma, porque a pessoa deixou de dar para outro, por exemplo. A pessoa gastou o dinheiro dela para poder me dar. E tem pessoas que não valorizam isso. Tem pessoas, na verdade, que acham até que aquilo que o outro te deu não fez mais do que obrigação. Ainda acha pouco. Teve um dia que eu contei, o dia que a Vanessa me deu o sofá dela, eu peguei, vendi o meu, ela me deu o dela, e aí veio uma cadeira, que é essa que eu tô aqui, cadeira chique, chiquíssima, e aí veio o aspirador de pó. A cadeira, eu já sabia, que ela já tinha perguntado se eu queria a cadeira. Só que o aspirador de pó, ela falou que tinha mandado para eu aspirar por causa do pelo da Amora, que é a cachorricha. E aí depois ela falou, não, tá. Aí depois ela falou assim, não, o aspirador é para você. Eu falei assim, gente, mas eu não estava nem sabendo que tinha aspirador. E ela poderia ter dado para outra pessoa, poderia ter dado para a sogra, para cunhado, poderia ter dado, né, para minha mãe, que é a irmã dela, poderia ter feito qualquer outra coisa, ter vendido. E a gente precisa não só ser grato pelas coisas que a gente recebe dos outros, como também cuidar. Porque eu já passei pela situação de dar algo para alguém e chegar na casa da pessoa e o negócio estar literalmente jogado no quintal. E eu não gostei daquilo que eu vi. Não gostei mesmo, que eu poderia ter dado para outra pessoa. E aí foi até engraçado, porque o João virou para a pessoa e falou, nossa, negócio que a Natália te deu, hein, jogado assim. E continuou. E anos depois eu dei um negócio, a mesma pessoa jogado. Então tem pessoas que não valorizam aquilo que o outro faz por elas. Quando o estresse é muito grande, a gente precisa desfocar. Que lindo. Porque isso está me irritando extremamente. Tem muito tempo que eu não faço live, que eu não faço nada com o Felipe. Ano passado, eu fiz várias lives com ele, ele era, né, mais novo, e ele mamava ainda, e era um estresse atrás de estresse. Ele mamando, mexendo nas coisas. Gente, isso é muito chato, é muito estressante, o menino não fica quieto. E essa raspação da canetinha aqui tá me dando muita gastura. Tá sendo um teste de tudo aqui. Sangue, fogo e labareda. Bom, vou dar uma acelerada. Aí a gente vai ver que ela também colocou uma cadeira. E a cadeira vai falar sobre o quê? Posição, lugar de honra. Tem pessoas que não merecem uma cadeira. Depois do que da Atena fez, né, ter dado a cadeirada lá no Pablo Marçal, ele vai ficar marcado por causa disso por muito tempo. Por muito tempo. E ele deu aquela cadeirada. E a gente sabe que uma cadeira você pode usar para poder subir na cadeira para alcançar alguma coisa. Você pode usar a cadeira para pôr o pé. No caso dele, né, usa a cadeira para dar cadeirada em alguém. Mas a gente sabe que a cadeira foi feita para sentar, para se assentar. E muitas pessoas têm se assentado em lugares onde Deus não está. Em lugares que, às vezes, Deus nunca esteve. Tem pessoas se assentando à roda dos escarnecedores. Tem pessoas se assentando
em lugares que são promíscuos, que não agradam a Deus. E existem pessoas que estão puxando cadeiras. Tem pessoas que puxam a cadeira do outro. Tem pessoas que estão sentando em lugares que Deus não sentaria, que Deus não faria presente ali, que Deus não está naquele lugar. Tem pessoas se retirando de lugares onde a presença de Deus está. Existem ambientes que a presença de Deus está lá e muitas pessoas estão se levantando. Muitas pessoas não estão querendo se assentar onde está a presença de Deus. Porque onde a presença de Deus, há renúncia, há obediência, há pedido de perdão, tem que ter cura, tem que ter libertação, transformação. Em nome de Jesus, fica quieto, por favor. Você peidou? Então, tô sentindo um cheirinho aqui, tô querendo saber se ele soltou pum. Então, existem pessoas que estão se retirando de lugares que às vezes Deus mandou você ficar e você não quer ficar lá. Hoje eu fiz até um comentário de uma pessoa que eu tinha, porque algumas pessoas... Peidorreiro, para de ficar forçando o peido, depois você carga aqui, pode parar. Existem pessoas que entraram hoje lá no Transformadas para Transformar, e como entraram depois de um certo horário, vocês estão rindo aí, né? E como entraram depois de um certo horário, que eu já tinha mandado o estudo de hoje, eu peguei e mandei no particular para essas pessoas. Mas teve gente que não quis entrar, e tá tudo bem. A gente precisa entender que tem pessoas que não vão querer realmente se assentar onde Deus está presente. Por quê? Estão preocupadas com as coisas do mundo. Você já viu como é que a praça de alimentação, um determinado horário, ela fica cheia e você não consegue se assentar? Para que você... Oh, meu Jesus Cristo! E você não consegue se assentar? E aí, o que você faz? Ou você espera alguém levantar para você sentar, ou você pega e vai embora. Tem pessoas que jamais teriam a paciência de esperar para se assentar na presença de Deus. Imagina permanecer sentado. A pessoa, ela está tendo a oportunidade de desfrutar de coisas da parte de Deus e não estão aproveitando. Esse final de semana eu tive lá no acampamento da igreja, foi maravilhoso, foi muito bom, foi, nossa, inexplicável de bom. E aí eu sei que, infelizmente, tem mulheres que vão sair, que saíram, né, na verdade, você não vai colocar água aí. Tem mulheres que, infelizmente, saíram de lá e a gente sabe que a vida vai continuar a mesma coisa. Da mesma forma que tem mulheres que saíram de lá e que a vida vai ser outra, completamente transformada. Só que isso é questão de decisão. Nem tudo é Deus e nem tudo é o diabo. Coisas ruins acontecem, as pessoas colocam a culpa no diabo. Deixa de fazer algo para Deus, fala que a culpa é do diabo. Fez algo errado, fala que a culpa é do diabo. E Deus, ele vai fazer na sua vida, mas você também tem que fazer a sua parte. Por favor, para. Para. Você vai beber água? Você vai beber água? Não, isso aqui tá sujo. A gente não coloca água na caneca suja, tá bom? Tá bom? Tá bom? Caneca. Muito bem, aprendeu a falar caneca. Então, onde você tem se assentado, tome muito cuidado para você, de repente, não ficar se levantando da presença de Deus para se assentar onde Deus não se faz presente. Tem muitas pessoas incomodadas de estarem na presença de Deus. Sendo que o que tem que nos incomodar é o pecado. Pega lá, vou dar um negócio para você. Pega lá, corre lá, pega lá. Pega lá, corre, pega lá. Que a mamãe vai pegar para você, vai lá. Ô, Glória, vou ter que finalizar porque... Não, misericórdia. E o último aqui, um candeeiro. Candeeiro era como se fosse, né, vamos pôr aí a lamparina aí, uma luz, um LED, um ring light, uma lâmpada, e serve para iluminar. A gente que é cristão, a gente precisa viver a luz da palavra, a gente precisa ter Jesus que é a luz, a gente tem que andar no caminho da verdade,
Lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Então, os seus passos precisam ser iluminados, a sua vida precisa ter luz. A luz, ela vai servir para revelar, para mostrar. E tem pessoas que querem ficar no escuro, porque querem esconder as coisas, querem fazer com que os erros, os pecados, os defeitos fiquem ocultos. Por exemplo, vocês estão vendo aqui uma parte de mim, né? A outra parte está em oculto. Tem coisas da nossa vida que não devem ser expostas, né? Não devem ser mostradas. Mas, quando se trata de você ser cristão, aquilo que você tenta ficar escondendo, tem que tomar muito cuidado, porque geralmente a pessoa que quer ficar escondendo as coisas é porque é algo que ela sabe que, se for revelado, é comprometedor, é errado, pode ser julgada por causa daquilo. Então, o candeeiro ele vai servir para poder trazer a luz, para mostrar aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. E, para finalizar, ela fez isso para Eliseu. Foi tudo um quarto, uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Geazi andava com Eliseu, mas ele não recebeu isso. Saiba, quando você receber algo que é somente para você, saiba desfrutar daquilo que Deus usa uma pessoa para te entregar. Da mesma forma, seja a pessoa que não é inconveniente. Se você vê alguém que anda com você sendo abençoado, fique feliz por aquela pessoa. Não seja uma pessoa inconveniente. Da mesma forma, seja uma pessoa que saiba quem você deve abençoar. Aqui, ela tinha que fazer para o profeta, não tinha que fazer para Geazi. E tem pessoas que querem abençoar o outro achando que é obrigatório fazer pelo outro. Eu vou abençoar o meu pastor, mas eu também tenho que abençoar os líderes. Ou então, eu quero abençoar o líder de jovens, porque o meu filho está lá super bem, não sei o que, mas eu tenho que abençoar fulano também. Não. Busque Deus direção para você realmente fazer na vida de quem deve ser feito. Porque às vezes a gente realmente acaba abençoando pessoas que não merecem, pessoas que não devem receber nada, enfim. Então, hoje foi um estudo que eu acabei me perdendo um pouquinho, mas no geral é para você entender que você é templo do Espírito Santo, o seu corpo, ele precisa ser um corpo que revela o espírito que habita em você. Você tem que fazer a diferença onde você passar. Você tem que ser a pessoa que mostra para as pessoas o quanto o Espírito Santo transformou do lado de dentro, e as pessoas podem ver isso do lado de fora. Se você é uma pessoa que é verdadeiramente cristã, as pessoas precisam ver isso em você. Você não pode ser o tipo de pessoa que fala que é e, na verdade, não é. Então, por onde você passar, que as pessoas possam ver esse templo e não o circo, né? Que as pessoas possam ver que você é uma mulher de Deus, que da sua boca sai palavras de bênçãos, de vida, não sai palavras de maldição, palavras como fofoca, pecado, mentira, que as pessoas vejam através da sua vestimenta que você é verdadeiramente uma mulher honrada, virtuosa, honrosa, e que você possa realmente fazer essa diferença. Amém? Quem quer comentar uma coisinha? Quem quer falar alguma coisa? Vou fechar aqui o microfone para vocês poderem falar. O Felipe está mexendo onde não deve. Olha lá. Oh, glória a Deus. Quem quer falar alguma coisa? Ninguém, gente? Tô achando que vocês dormiram aí, hein? Eu tô escutando, né? Porque eu tô comendo pão de queijo. Aqui, o pastor falou sobre isso ontem. A gente, quando chega no ambiente, independente do cenário que é aquele ambiente, ele tem que mudar, né? Porque a gente carrega a presença. E quantas pessoas que chegam no ambiente e não tem nada de cristão, que só tem uma aparência mesmo, vive de aparência, né? E acaba cooperando com aquelas coisas ali daquele lugar. Eu já teve uma vez que eu estava num lugar, num determinado lugar, fazendo uma unha de gel. Pra você ver como é que a gente tem que estar atento às coisas de Deus. E aquela pessoa, ela, evangélica e tal, e aquela pessoa começou a falar muito, muito da vida das pessoas, e falando, 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 falando. Aí eu só ouvi o Senhor falando comigo assim, levanta. Eu tô assim,
Isso é coisa da minha cabeça. Quando cheguei em casa, eu falei com o Dinei pegou e falou comigo assim: Ah, amor, da maneira que você está me contando, esse lugar não é para você ficar, não. Então, assim, tem lugares que a gente tem que se levantar mesmo. Se é roda dos escarnecedores, não vai agregar nada na nossa vida, não tem o porquê da gente estar ali. O que está na gente tem que transbordar. Mas é aquela coisa, não adianta transbordar e aquela pessoa que está naquele cenário não querer mudança. Porque tem pessoas que querem viver aquela vida mesmo. O Espírito Santo tem que estar à frente de tudo na nossa vida mesmo. Deixar ele agir, trabalhar e fazer aquilo que Deus quer e a gente permitir, né? Que o Espírito Santo realize em nós a obra por completo, né? Porque a gente, para andar em espírito, não é fácil, mas a partir do momento que você começa a trabalhar a sua mente, você consegue andar no espírito, você consegue ver a situação que está ocorrendo ao seu redor e sem precisar de sair do espírito. Eu estou buscando a Deus, tenho pedido isso para Ele de volta, que antes eu dava conta de andar no espírito, ver as coisas e continuar no espírito. Porque a nossa luta ela é muito forte, mas não tem nada que Deus não possa fazer por nós, né? Mas quando a gente se dispõe a querer fazer o melhor para Ele. Eu sei que o Espírito Santo tem falado, tem ordenado, o povo não se mexe, não se liga. Os maiores que estão na frente aí de tudo quanto é fofoca de internet. Cada hora aparece um. E onde que Deus entra nisso? Onde que está o testemunho? Isso está agindo na vida da pessoa? Você se expõe de uma forma, depois você chega lá e vai falar de Jesus. E Jesus é esse. E isso é muito triste, mas é igual a senhora falou, a pessoa, quando ela está andando em espírito, e ela vê a pessoa falando umas coisas que não condiz com a palavra, o Espírito Santo, na hora, ele vem ali e te mostra. A gente não anda enganado, né? Só que é aquela coisa, aquela constância. Se você não está constante, tem hora que o Espírito Santo está falando, você não vai entender nada, porque você não está constante, né? Ele vai se calar. Por isso que essa mudança ela tem que ser constante. Por isso que o Senhor falou para a gente vigiar. Primeiro você vigia, depois você ora. É verdade, tem muita gente orando e não vigiando. Exatamente. O que tem de gente que ora, mas faz tudo ao contrário. Felizmente. A gente tem que se libertar das coisas do mundo e se entregar de cabeça para Cristo. O que tem de gente caindo de cabeça no mundo. Tem igual eu recebi uma mensagem de uma pessoa. A pessoa falou comigo assim, eu tô sem força, me ajuda. Depois a gente conversa, né? Eu tava aqui na live. Então, assim, muitas pessoas precisando de ajuda, sabe? Mas é aquela coisa, se as pessoas ficarem olhando para as outras pessoas, elas não vão conseguir. Eu fui assim, É inconstante a palavra? Acho que é. Eu tava e de repente eu já não queria mais, porque eu olhava para as pessoas. E aí E a que pior coisa. É aí que a gente erra, porque se você ficar olhando para as pessoas são falhas, as pessoas vão errar. Mas o Senhor não, ele é perfeito. E se a gente olhar para ele, a gente vai conseguir avançar. Então você não. Aí você se torna uma pessoa inconstante e que não tem vitória em nada, porque você não permanece firme nas coisas do Senhor. É igual a Nath falou, a gente acaba em hora que ele está chamando e dando a mão para nós pegar na mão dele, né? Igual Pedro lá, quando saiu do barco. Mas tem pessoas que preferem olhar para a tempestade, preferem olhar para tudo que está acontecendo. E por causa de um problema tão pequeno, acaba abrindo mão.
Sendo que o Senhor é o dono de todas as coisas. Ele nunca perdeu o controle de nada. O controle está na mão dele. A palavra que você trouxe tem sido profunda, tem sido explicada de uma forma que quem é ignorante consegue entender, e quem é estudado deve bater igual bater a forja para ver se acorda. Porque o estudo está bem explicado, bem diluído, de forma que a pessoa consegue. Tem sido maravilhoso, tem sido um aprendizado muito grande, muito grande. Mas eu já falei com ela que Deus vai mostrar para ela coisas que ela nem imaginava. Foi igual quando, acho que o profeta Jeremias, que Jeremias falava muito. E eu vejo assim que tem coisa que o Senhor vai revelar para ela. Pode ser que tem gente que vai acreditar e tem gente que não. Porque Jeremias, ele achava que nada ia se cumprir do que Deus falava. E, no entanto, tudo que ele profetizou se cumpriu. Só que eu vejo assim, nos dias de hoje, tenho visto assim, o Senhor revelando as coisas muito bem claras, para que ninguém venha ter dúvida. Porque a ciência, tudo evoluiu. A tecnologia está chegando num ponto que só não tem acesso quem não tem condições mesmo. Então, mora num lugar que não dá acesso a nada. Porque, de uma forma ou de outra, o nome de Jesus tem sido levado. Eu estou tentando lembrar a passagem, quando Deus foi revelar para o profeta, o Senhor falou com ele que ia revelar coisas grandes e ocultas que nem ele sabia. Eu estava falando com a Nath, eu tive um sonho. Foi ontem de madrugada, quando eu cheguei na igreja, ontem à noite no culto, na hora da palavra, Deus trouxe o sonho todinho. E aí meu esposo olhava para mim e falava assim, olha aí o sonho que você teve, olha aí nos detalhes, em tudo. Então, assim, isso é só Deus quem faz, porque a única pessoa que eu falei sobre foi o meu marido, só com ele que eu falei sobre o sonho. Falei, mas para ninguém. E fui, cheguei lá, Deus trouxe o sonho todinho. Mas quando você anda no Espírito, Deus até te revela a palavra que o líder vai trazer no... Sem você saber, você chega lá e fala assim, vamos abrir. E o Senhor falou com você durante o dia sobre a palavra. Sobre aquele texto. É verdade. Já aconteceu várias vezes isso. Essas coisas acontecem mesmo. A pessoa tem que se dispor. Dar lugar para o Espírito agir, né? E deixar ele fazer as coisas. Os estudos que ela tem dado, não é porque ela é minha filha, não. Tem sido uns estudos mais profundos, com mais clareza, com mais entendimento. Ela pode ser, a hora que ela quiser, professora de... Como fala? Ela pode ensinar a palavra para qualquer idade. E que ela vai sair idade, muito não. bem. É o quê, Nath? Qualquer idade, não. Você fala isso porque não tem paciência com criança, né? Criança é Não, mais nem tanto difícil por isso, controlar. não. É porque a forma que passa para a criança é uma forma mais lúdica, mais... tem que ter um... Né? Não, mas a criança não é muito pequena, não, entendeu? Mas sendo, por exemplo, até mesmo o Rodrigo, às vezes eu falo as coisas para ver se ele está entendendo, porque uma criança entendendo algo que a gente fala como se fosse para adulto, aí a gente sabe que a fala ficou bem clara, sabe? Mas acontece que ele é bem esperto.
Ele estava ouvindo um negócio na televisão e veio me perguntar o que era aquilo. Eu falei assim, achei que ele não estava prestando atenção. Ele estava de antena ligada. Teve uma vez que meus meninos estavam assim, vamos brincar de fazer culto? Aí eu, vamos. Aí a gente foi brincar de fazer culto. Aí começou um louvor, a Manuele que estava dirigindo o culto. Aí ela tá assim, eu vou dirigir o culto, aí deu as oportunidades e tal. Aí eles pegou, meu marido tá assim, agora passa para sua mãe a palavra. E ali eu comecei a pregar para eles, trazendo da maneira assim, para eles entenderem. Aí meu sobrinho, ele tem 9 anos, ele começou a chorar. O Espírito Santo visitou ele. E ele começou a chorar, e o Eric tá assim, o Caleb tá chorando. O que você tá sentindo, Caleb? Perguntando para ele. Aí ele falando assim, não, eu tô prestando atenção no que minha tia tá falando. E Deus começou a tocar nele, né? Aí quando foi ver, eu sei que no final era um culto assim, chamando para brincar. A criança gosta de fazer culto assim, né? E o Senhor veio com tanto poder, derramou a presença. Não, foi nítida a presença de Deus, assim. Então, tem muita criança que fica ligada ali, igual o Eric mesmo. Ele vai para o culto, ele presta atenção. Ele tá ali, ele lê a Bíblia, ele abre a Bíblia. E chega aqui em casa, ele conta tudo que ele aprendeu ali. É muito bom saber que eles estão aprendendo, entendendo. É a geração que já está aí pregando, né? Sim. Vou finalizar aqui a aula. Você que gostou desse encontro de hoje, compartilhe, se inscreva aqui, deixe seu like para ajudar a entregar para mais pessoas. Semana que vem, se assim o Senhor nos permitir, estaremos aqui com mais um encontro para a glória de Deus. Deus E é quiser. isso. Jesus te abençoe grandemente. Se você quiser nos acompanhar nas redes sociais, está aqui na descrição meu, da Gé. Vai ser um prazer ter você por lá e que Deus te abençoe grandemente. Amém. Graça e